tema hoje nosso é confrontando as igrejas que se dizem de Cristo com quem ensina Cristo. Nós vemos Pedro em Lucas 18 e 28 a 30. Disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filho, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna. Olha, meu prezado irmão, um dos ensinamentos de Jesus é nós estarmos aptos para deixarmos todas as coisas desse mundo por Jesus. Mulher, propriedade, tudo. Se você não consegue fazer isso, você não é digno do reino dos céus. Jesus falou outra vez, respondi-lhe então: aquele que tem duas túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Meu pesado irmão, aquele que tem duas túnicas, reparta. Nós vemos esses pastores nesses enormes templos que eles construíram com o dízimo do povo, enormes templos, com muita riqueza, deles com fazendas e fazendas de gado, com milhares de cabeças de gado, com aviões, helicópteros, iates, tudo de bom e de melhor que essa vida oferece, eles têm. E estão dizendo que são servos de Deus. Ora, enquanto na igreja deles, o que acontece? Você encontra um monte de pobrezinhos passando necessidade e dando dízimo para eles, porque eles dizem que se não der o dízimo vai para o inferno, já está condenado. Olha o que Jesus disse: aquele que tem duas túnicas, reparta com o que não tem, aquele que não tem nenhuma, e aquele que tem alimento, faça o mesmo. Será que esse que tem várias fazendas, ele pode repartir aquele gado dele com as pessoas que têm necessidade? Aqueles que têm aquelas riquezas enormes, tudo comprado à custa do dízimo de Deus. Aquilo que era para receber para o povo de Deus, para dar ao povo de Deus, eles usufruem para si próprios, porque a palavra de Deus manda que o dízimo é para repartir entre os necessitados da igreja, aqueles que precisam. A palavra de Deus é muito clara: para que haja abundância na minha casa. Olha, eles não repartem coisa nenhuma, é pedindo. É uma pedança de dinheiro terrível. Será que você está certo para estar nessas igrejas? Veja o que aconteceu com Jesus certa vez. Um certo homem rico procurou Jesus querendo segui-lo. Jesus deu-lhe a receita. Olha a receita de Jesus: vende tudo o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Sabe o que aconteceu? O homem afastou-se triste, e Jesus comentou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Isso fica em Lucas 18 e 24. Ora, a palavra de Deus manda vender tudo que você tem e repartir com os pobres para seguir Jesus. Quantos pastores por aí estão vendendo o que tem? Eu não falo nem a pessoa que tem uma casinha para viver, mas os milhões que eles têm de sobra.
milhões e milhões. Eles repartem com os pobres. E você indo nessas igrejas pensando que é o homem de Deus, que é caído dos céus. Porque ele ora lá e muitas pessoas são curadas. Ora, meu prezado irmão, Jesus pode até operar nessas igrejas. Porque mesmo numa igreja errada, o Espírito Santo é obrigado a operar, curando, porque as pessoas são inocentes. Mas essas pessoas não vão se salvar assim. Eles vão tudo para o inferno, para o lago de fogo. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos apenas o que nos alimentar e vestir. Isso você vê em 1 Timóteo 6, 8 e 17. Se você tem apenas o que se alimentar e vestir, você deve estar satisfeito. Não pode estar murmurando, meu irmão. Não pode estar murmurando, minha irmã. Esses pastores são ricos, riquíssimos. Já tem programa na televisão se mostrando para todo mundo. Todos estão admirados com eles. E todos admirados com a riqueza que eles possuem, pensando que outros pastores são ricos como eles. É uma vergonha. Homens como esses são lastimáveis. Deve se lastimar, porque eles são filhos do diabo. Não obedecem à palavra de Deus. Eles repartem. Eu não digo nem o que eles vestir. Eles repartem um pouco da fortuna que eles têm. O outro lá que tem uma multidão de coitados, porque foram curados, acham que é ele que cura. Outros, muitos são curados pelo placebo. É um dispositivo que nós temos no nosso cérebro, que se tiver uma multidão muito grande de pessoas, a gente crendo lá que vai ser curado, vai ser curado. Não é nem Jesus curando, é a fé da pessoa sendo curada. Você viu aquela mulher que foi atrás de Jesus? Jesus, salva-me, me cura! A minha filha, aí até disseram para ela, não mexas com o mestre, ele está ocupado. Não, mas Jesus, eu preciso de ti, eu preciso, tu és maravilhoso. Jesus virou, deixa ela vir aqui. O que tu queres, mulher? Que cure, minha filha está muito mal lá, está muito doente, eu peço que te cures. Aí Jesus jogou uma palavra do costume dos judeus daquela época, porque os judeus consideravam que quem não fosse judeu era cão. Aí Jesus virou para a mulher e disse, é bom tirar o pão das crianças e dar para os cães? Quer dizer que ele, judeu, não podia dar para ela que era um cão. Mas Jesus falou para ela para experimentar a situação daquela mulher. A mulher disse, ó Senhor Jesus, até os cachorrinhos comem do pão que cai da mesa do seu Senhor. E Jesus disse, mulher, grande a sua fé, vai em paz. Essa mulher não era crente, ela era sírio-feliz, ela era pagã, mas ela tinha fé. Quer dizer, uma multidão de pessoas que são curadas nesses lugares não é nem pela fé em Jesus, não é nem por Jesus, é pela fé que eles têm. Grande parte também é curada por Jesus. Jesus cura, o Espírito Santo faz a obra. Eu sou testemunha disso. Quantos têm vindo a mim são curados? Ora, meu prezado irmão, devemos abrir os olhos com esse pessoal. Olha o que disse Jesus. Jesus olhando, estava lá e falando da sua palavra para todos, Pedro se aproxima e diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não haja de receber no presente muito mais e no mundo vindouro a vida eterna.
Se você deixou o amor de pai, mãe, de amigos, deixou riqueza, tudo por Jesus, você terá um tesouro aqui, alguma coisa você vai receber, muita coisa você vai receber aqui na terra, pela bênção de Deus. Mas uma coisa muito melhor, tu terás a vida eterna, coisas maravilhosas, herdarás a vida eterna. Você não vai herdar a vida eterna acompanhando esses pastores missionários que tem por aí, que dizem, pega a Bíblia e diz que o Evangelho é o Evangelho que aumenta os bens, o Evangelho da prosperidade. Jesus não pregou o Evangelho da prosperidade. Ele disse, aquele que tem 2 túnicas, reparta o que tem apenas, o que não tem nenhuma, reparte. Aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Isso é 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo, do teu ensino, persevera nessas coisas, porque fizeste isto e salvarás tanto a ti como os que te ouvem. Quer dizer que eles estão pregando, e a pregação deles, como uma parte da pregação deles é ligada com Deus, essa parte, outra, é ligada com o diabo. Essa parte que é ligada com Deus pode salvar a ti, pode te trazer bênção. A parte do diabo ele vai responder, porque eles vão para o inferno. Esse monte de pastores vai tudo para o lago de fogo. Fica na televisão, olha, nós temos uma Bíblia, só o preço, vocês vão comprar por tanto. O livro de fulano de tal veio para cá, olha, é não sei quanto. Se vocês fazerem, pagarem tanto, nós te faremos o abatimento. Olha, negociando dentro da obra de Deus. O que aconteceu naquele tempo? Jesus chegando no templo, viu alguns negociando com as coisas que tinham. Vendiam animais, pombas, vendiam várias coisas lá dentro do templo. Jesus pegou, retirou eles lá do templo, expulsou, bateu, pegou até uma corda contra eles, porque eles estavam fazendo a casa de Deus um mercado. Ora, ele disse, a casa de Deus não é casa de negócio, é casa de oração. Esses pastores fazem da casa de Deus uma casa de negócio. Tem aquele pastor com milhares de pessoas, tem um enorme templo. Ele estava vendendo um tipo de oração dele, um certo jeito, dizendo que as pessoas seriam salvas se comprasse aquilo. É aquele grande pastor da mundial, vendendo essas coisas. Olha, meu prezado irmão, o que acontece? Mesma coisa do Papa dos tempos passados, que vendia também indulgências, que eu comprasse indulgência e ia para o céu. Coisa absurda. O outro constrói um grande templo de Salomão. Para que esse grande templo? Olha, Pedro, depois da morte de Jesus, em um discurso dele, ele ganhou, sabe quantas almas? 3.000 almas de uma só noite. 3.000. Ele poderia dizer, vou fazer o maior templo para nós louvarmos ao Senhor. Vamos fazer o maior templo. Nós vemos que depois da morte de Cristo, o que aconteceu, você vê lá em Filemon, eles procuravam casas e faziam cultos nas casas, casinhas de pobres, e falando, anunciando a palavra de Deus. Não construíram um grande templo. A igreja de Jerusalém não fez aquele grande templo. Eles agora fazem o grande templo para quê? Porque o grande templo dá status para eles. Nossa, ele é importante, olha o templo.
Você vê, quem pode conversar com esse pastor lá do Templo de Salomão? O homem é muito grande, é dono de televisão, é dono de iates, é dono de mansões, tem mansão até na Inglaterra, em várias partes do mundo, riquíssimo. Se você pedir a ele um pouco para a sua vida, que você está com a vida atrasada, ele mandou você orar. Mas ele mesmo não dá exemplo de dar uma coisa para você. Olha o que Jesus disse: quem tem duas túnicas, dê uma. Aquele que te pedir. Eles dão nada. Eles não obedecem à palavra de Deus. Querem construir templos enormes. Nós vemos que dentro desses enormes templos existe uma pidança de dinheiro. Eles querem muito dinheiro. São negociantes da fé. São aproveitadores. Estão vendendo a fé de Deus. Observamos que certa feita Jesus entrou num desses templos e viu como era desviada a palavra de Deus e disse, e mandou eles tudo embora, expulsou esse pessoal, porque faziam negociatas dentro da casa de Deus. Isso você vê em Lucas capítulo 21, do verso 12 a 13. Olha, então Jesus disse, de dentro do templo, que expulsou todos os que vendiam e compravam mesas dos cambistas, e as cadeiras, e os vendiam pomba, e disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, estou fazendo convívio de salteador, de ladrões. Quando abrimos a televisão, nós vemos a negociar dentro dos templos grandes. É porque eu preciso tantos milhões para o programa de televisão, que ele vai se mostrar. Se você for lá, não, você só é aceito para frente, para falar com ele lá na televisão, se você for contar um milagre que foi feito pelas mãos dele. Se você for contar, ele pode te chamar, mas ao contrário, não te chama, não te ajuda, nenhum deles te ajuda, nenhum deles. Nós vimos isso. Agora uma igreja vai construir um templo, a Assembleia de Deus vai construir um templo em São Paulo, um dos maiores do mundo. Mas para que isso? Ele já tem tantos templos, por que mais isso? A Assembleia de Deus tem grandes catedrais, esses pastores estão cheios de catedrais. Catedral, aliás, é uma palavra que vem de catedral, cátetes, do grego, quer dizer, cadeira, é ao centro, cadeira, onde manda o bispo da diocese, é o significado. Então, eles são os bispos da diocese. Eles querem vender seus folhetos, quadros, livros, e pedem dinheiro desbragadamente aos fiéis. Eles são os pastores, estão pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Precisam construir um grande templo, está cheio de templo por aí. E mostra o enorme status e serve esses templos, essas coisas que Deus quer, vai servir futuramente para a independência financeira dos seus filhos, da sua mulher, dos seus parentes. Quer dizer, a obra de Deus tornou-se um negócio, um comércio. Eu já digo, eu considero essas igrejas como supermercados, são empresas. É por isso que Jesus afirmou, nós, pessoas, somos o templo de Deus. Nós que somos. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, os seus membros. Não sabeis que sois o templo de Deus? Ora, o templo de Deus é você, meu amigo. O Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo, para nos visitar, não nos pode abrir, não nos pede para abrir a porta do templo cristão, mas para abrir a porta do nosso coração. O Espírito Santo reclama, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir sua porta, entraremos e cearemos com ele e ele comigo. Apocalipse 6:20. Ora, irmão, que nada conhece, o irmão que nada conhece,
deve ir a algum desses templos que ensinam parte da palavra de Deus correta. A outra parte está completamente errada. E essa palavra correta poderá te salvar, e você vai aprender. Isso você vê em 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e teu ensino, e persevera nas coisas que te ensinamos, e assim te salvarás a ti mesmo e aos outros. Você, pastor, que está ensinando o evangelho da riqueza, mais riqueza, porque já está milionário, tu vais para o inferno, viu? Vamos parar por aqui que o tempo já acabou. Senhor, nesse momento eu te peço que abençoe esses irmãos que estão nos ouvindo, que abra a mente deles para se afastar desses maus pastores, esses maus obreiros que são milionários e estão contra a palavra de Deus. A palavra de Jesus disse: quão difícil o rico entrar no reino dos céus. É isso que tem que falar. Amém, amém, amém.